Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de informática educativa. Hoje nós vamos discutir a respeito da geração da imagem. Como é que a imagem se comporta, ou melhor dizendo, como é que a imagem computacional ela é desenvolvida, ela é criada? Bom, quando falamos em imagem computacional, pensamos apenas no computador, mas na verdade o computacional é o digital, seja uma fotografia, seja uma imagem no tablet, no celular, no computador, todas são imagens digitais. E nós vamos ver hoje como que nós podemos interpretar e criar isto, seja para um ícone ou mesmo para um jogo e etc. Primeiro, vejamos um exemplo. Esses personagens, a princesa, o Mario, o Luigi e o cogumelo do jogo Super Mario Bros. Eles são criados usando uma técnica chamada de pixel art. O que é essa questão de pixel? Vamos olhar mais especificamente o Mario. E vamos ampliar essa imagem uma centena de vezes. No momento que nós ampliamos ela, nós vemos que esta imagem ela é formada por uma quantidade imensa de quadradinhos. E é exatamente isso que nos interessa ver hoje. A geração da imagem é dada conforme a quantidade de pixels que essa imagem tem e quantidade de pixels que as telas têm para que ela possa ser exposta. Então, no caso do Mario, nós temos uma quantidade imensa de pixels que são coloridos de forma a fazer com que a imagem represente o personagem. Cada um desses quadradinhos tem o nome de pixel. Tá? E é exatamente isso que nós vamos ver. No caso do Mario, deste personagem em particular, nós temos uma área que ele ocupa, que são 24 por 42 pixels. Então, quer dizer, na verdade, esse personagem ocupa uma quantidade de memória em relação ao seu tamanho de imagem, que é de 1008 pixels. Joia! Quando falamos assim, 1008 pixels, logo nós pensamos, nossa, é muito, né? Não, é uma imagem bem pequenininha, que nós não chegamos a enxergar. Na verdade, é assim, varia conforme também a tela que nós estamos trabalhando. Quando nós estamos trabalhando com uma tela com uma quantidade gigantesca de pixels, acontece que os pixels, eu posso trabalhar com pixels menores, e quanto menor o pixel, mais próximo da realidade ou de um traçado, essa representação vai ficar. Exemplo. A representação do Mario mais atual, tá? Em um jogo. Quando nós olhamos, nós não conseguimos enxergar esses pontos, chamados pixels. Por que não enxergamos esses pontos? Porque as telas, por exemplo, de uma TV, de um monitor, elas são, em relação às telas, à imagem, elas também são representações de uma malha em pixels. Exemplo, uma tela HD. Uma tela HD, ou alta definição, ela tem 1280 por 720 pixels. Ou seja, quando nós fazemos a multiplicação dessas duas, 1280 são as colunas, 720 são as linhas. Nós temos aproximadamente 921 mil pixels. Olha só como a quantidade de pontos para se desenhar é imensamente grande. Em função disso que nós podemos visualizar ou não o chamado pixel. Bom, além disso, temos outras telas, porque olha só, HD é até uma tecnologia, talvez no universo das tecnologias, já meio sendo ultrapassada. Que hoje nós temos a Full HD, que é o quê? Vai ter o dobro desta representação. Vai ter 1220 por 1080 pixels. Ou seja, vai ter algo aproximadamente 2 milhões de pixels. Olha só, então quer dizer que no mesmo espaço eu tenho 2 milhões de pixels nos quais eu posso desenhar. E é claro, quanto menor, conforme vai aumentando a quantidade de pixels em um mesmo espaço, menor esse pixel vai ficando e menos perceptível ao olho nu
ele é visível. Além disso, olha só, na evolução da imagem, nós temos a Quad HD, ou QHD, que ela vai ter 2560 por 1440 pixels, 2560 colunas, 1440 linhas, que vai dar aí em torno de 3.600.000 pixels. Beleza? Bom, e agora, olha só, uma das últimas tecnologias, que é a Ultra HD, ou UHD, que vai ter pra gente, reparem que vai estar sempre dobrando, né? Então vai ter 3.840 colunas por 2.160 linhas, que dá aproximadamente 8.200.000 pixels. 8.200.000 pixels numa mesma tela, como se eu tivesse pego uma folha de sulfite e fosse dividindo, ou seja, aumentando, ainda mais a quantidade de pixels que eu coloco ali dentro. E é claro, conforme eu aumento essa quantidade, eu melhoro a chamada resolução. E aí a imagem fica cada vez mais próxima do traçado ou do real, como por exemplo numa foto. Beleza? Joia, pessoal. Bom, então agora o que tal nós fazermos uma atividade bacana a respeito dessa questão de imagem e pixel? Eu preparei um jogo para vocês lá no WordWall que vocês vão poder entrar nesse jogo. Está na descrição, está na sequência desse vídeo, está ali o link para vocês entrarem. E o jogo consiste basicamente no seguinte: conforme o tempo rola, o passar do tempo é importante, vão aparecendo para vocês, vão sendo ligados os pixels. E é claro, você vai fazer uma pontuação conforme a imagem que você conseguir identificar. Então, você vai verificar quais as imagens que estão aparecendo, que estão sendo ligadas numa malha de pixels. Beleza? Joia! Boa semana para vocês e bons estudos. Não esqueçam de fazer a atividade e lá no Classroom coloquem a pontuação que vocês fizeram. Joia, beleza? Boa semana para vocês então. Até a semana que vem.